Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a Internamente Podcast. Meu nome é Tony. Meu nome é Thiago Sena. E esse aqui é um espaço que a gente está abrindo a partir de hoje, né, para falar sobre saúde mental, qualquer tipo de contexto, ou assunto, ou história, ou pessoas que estejam ligadas de alguma forma a esse tema, para poder ajudar a gente a entender melhor, a se entender, a entender as pessoas que passam por algum problema nesse sentido. E nesse primeiro episódio a gente tem com uma pessoa muito especial, né, que está aqui, um profissional super competente, Aline Carvalho. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Tony? Tudo bem, Thiago? Tudo bem você de casa que está assistindo a gente? Eu me chamo Aline de Carvalho, sou psicóloga, pós-graduada em Psicologia de Trânsito, cursando atualmente Neuropsicologia. Já sou formada há 20 anos e 10 anos trabalhando na área clínica. Tem bastante experiência para compartilhar com a gente, né, Tony? Né? Vamos sugá-la hoje. Vamos começar falando hoje sobre depressão e seus desdobramentos, né? A intenção é fazer com que você, ouvinte, tenha clareza sobre esse assunto e te ajudar a ter bem-estar emocional. Aline, conta pra gente um pouquinho com a tua experiência, o que é depressão? Thiago, depressão é um transtorno psiquiátrico, né? Do humor, normalmente ligado ao humor mais deprimido. E atualmente tem sido considerado o mal-estar do século. A gente não tem algumas causas para a depressão. A gente tem alguns fatores, né, como predisposição genética, fatores familiares, a gente vê estresse ajudando nessa questão, vícios, né, pessoas que têm algum tipo de dependência química. Algum outro transtorno psiquiátrico também acaba potencializando o aparecimento dos sintomas depressivos. Algumas falhas de neurotransmissores, algumas falhas químicas, né, cerebrais mesmo. Então, mas assim, uma causa específica, porque a gente às vezes quando pensa num transtorno, a gente procura uma causa, né? Verdade. E às vezes a gente não tem essa causa específica, um somatório de situações que favorecem isso. Mas o que mais marca é a predisposição genética. Interessante isso. Eu acho assim, eu queria saber assim, antes de ir para outros tipos de perguntas, né? Será que a questão de, como você falou, existem vários fatores que podem causar depressão. Então a gente pega uma amplitude muito, muito alta para poder definir. Não tem como definir só por um motivo específico. Você acha que isso dificulta o combate? A gente tem vários tipos de causa, a questão química, genética, enfim. Isso dificulta um pouco o combate na neutralização do transtorno? Acredito que não, porque quando a gente vai para a parte do tratamento, né? Quando a gente fala do tratamento, na realidade, é um tratamento multiprofissional. A gente vai trabalhar com um psiquiatra, que entra com uma medicação, e a gente vai trabalhar, por exemplo, a psicoterapia, que trabalha a reestruturação desse sujeito. Então, você atua em várias fontes, né? Ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Perfeito. E é verdade que todo depressivo um dia foi um ansioso? Então, eu costumo brincar na clínica que um sintoma atrai o outro até que esse transtorno esteja estabelecido e um transtorno abre a porta para outro. Então, é muito comum a gente ver a questão da comorbidade. É muito comum um paciente ansioso, às vezes, se tornar depressivo. Por quê? Por conta do julgamento que a pessoa mesmo começa a fazer, né? Sobre o que está sentindo, sobre o que está pensando, às vezes sobre os impactos disso na vida daquela pessoa. Então, é muito comum um transtorno chamar outro, dar abertura para que outro apareça. Assim como um depressivo, muitas vezes, acaba tendo sintomas de ansiedade também, né? Um misto aí desses sintomas. Então você entende que dentro daquilo que você, né, compreende sobre a depressão, ela não é necessariamente existencial sozinha, né? Ela sempre está atrás ou vem depois de algum problema anterior. No caso, a ansiedade. Não necessariamente. A pessoa pode ter um episódio único. Sim. A vida inteira ter um único episódio de depressão. Não necessariamente ela vai ter um episódio recorrente, né? Ela pode ter um episódio, tratar aquilo e nunca mais viver a vida normal sem aparecer isso novamente. Mas é comum, normalmente, a gente vê que um paciente ansioso, às vezes, desenvolve um quadro de depressão, assim como ao contrário também é real, né? É porque, na verdade, a pessoa tem o problema, né? Ela já vive a depressão, e aí isso gera uma série de fatores posteriores. Ou aumenta
a vontade de comer, ou perde a vontade de comer, a solitude, e aí talvez isso possa recausar novas, como é que eu posso falar, novos episódios, né, de depressão. Você acha que é como se fosse um looping? Eu tive um problema ou não, mas eu tive a depressão. Depois da depressão tem as consequências. Ou eu perdi peso, sensação de incapacidade, sensação de alto flagelo emocional, dependente. E aí isso vai me deixando fraco e eu posso ter novas crises. Funciona dessa forma também um looping? Depressão, sintoma... Isso talvez esteja mais ligado aos sintomas, né? Ou não? Você acha que Porque assim, tem muita gente que tem e não procura ajuda, infelizmente. Então, é diferente de uma pessoa que busca o tratamento. Sim. Um paciente, vou te dar alguns exemplos. Um paciente que busca um tratamento, ele vai fazer um tratamento medicamentoso concomitante com a psicoterapia. Ele tem chances de potencializar esse quadro de melhora. O que depende disso? O envolvimento no teu processo de cura e doença. Né? O envolvimento... o quanto você, paciente, está disponível para trabalhar algumas questões. Porque se a gente entende que há uma questão, por exemplo, química, o medicamento ele vai atuar nessa área, né? De neurotransmissores, enfim. E você tem questões de estresse, por exemplo, associada a isso. Então, você vai pegar a psicoterapia trabalhando e ajudando esse paciente a reestruturar pensamento, organizar, lidar com o estresse. Então, ele tem mais chances de sair desse quadro. Sim. Agora, a gente tem também, de um outro lado, como você falou, Tony, um paciente que não chega no consultório, ele não vai procurar ajuda, ele está em casa, só sentindo, né? Como você falou, cansaço, fadiga, tristeza, incapacidade. Isso, exatamente. Os sinais e sintomas da depressão e não chega para procurar ajuda. A chance dele permanecer nesse quadro é muito grande. Porque a gente ouve muito no senso comum as pessoas dizendo: mas se esforça. Uhum. A pessoa não se esforça. Mas a pessoa tá geralmente é uma pessoa que nunca passou pela... Ou chamando atenção. Tá querendo chamar atenção, exatamente. Então, não é isso. Né? Não é isso. Então, se a pessoa não busca ajuda, a chance dela ter uma melhora, dela sair desse quadro... é difícil. É mínima, né? Inexistente. Porque é como se a depressão, se a gente fala a nível de energia, é como se ela sugasse, né? Uhum. A energia do paciente, a energia de vida desse paciente, ele não tem vontade mais de viver. Então não adianta você dizer só para essa pessoa: se esforça, vamos lá, tenta. Ou você achar que você vai pegar lá na mão, vai levá-la para dar uma voltinha e vai melhorar. Não é uma questão de estímulo, né? Não se trata disso, né? Não é só isso. Embora seja importante a rede de apoio, mas não é sobre isso. Extremamente importante. Extremamente. A rede de apoio é fundamental para um paciente depressivo ou qualquer outro transtorno, né? A rede de apoio é muito importante para os pacientes. Mas para ajudar quem está em casa, o Tony levantou algumas questões importantes aqui, que são dos sintomas. E é normal ver que existe alteração do apetite, alteração do sono, né? E isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão passar a dormir mais, outras dormir menos. Autoestima também, né? E isso, umas vão passar a comer mais ou comer menos, não é verdade? Sim, sim. A gente tem os manuais, né, que são o CID, que é o CID, agora está saindo o CID-11, a gente tem o DSM que conduz essa análise clínica. Então, assim, os principais sintomas quais são? Tristeza, cansaço, fadiga, falta de vontade de viver, apatia, né? Às vezes tem pacientes que têm hipersonia, o aumento do sono, como você falou, outros que têm essa diminuição. Tem pacientes depressivos que sentem angústia, irritabilidade também é muito presente nesse quadro da depressão. Assim, eu acho que esses são os principais sintomas, né? Isolamento, né? Isolamento é muito importante falar de isolamento. Acho que quando a gente falar de suicídio, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas o isolamento é muito característico também do quadro depressivo. Tive um paciente que ele falou que era a doença que gostava do quarto escuro. Depressão. Ficava sozinho. Ele falou exatamente: não, é a doença que gosta do quarto escuro. Ficar sozinho. E a questão do isolamento também. E outra coisa também é que são as questões de, por exemplo, a prática de esporte, né? De atividade física. Você não tem ânimo pra fazer isso. Às vezes, para ler um livro, você não consegue. Não tem ânimo pra nada. Não tem ânimo pra viver. O ânimo do que ele gostava de fazer, né? Exatamente. Ele perde o interesse das atividades que antes pra ele eram cotidianas, coisas que ele gostava de fazer. Às vezes uma comida.
Tem pacientes que relatam a perda do prazer de uma comida, que para eles antes era muito interessante, hoje você faz uma sobremesa e você não vê graça naquilo, você dá um passeio e você não vê sentido naquilo que você fez, você tá sempre com um sentimento de desamparo, de culpa. A culpa também é uma questão muito relativa ao quadro depressivo, né? Então, assim, é muito essa falta de vontade, e eu costumo dizer vontade de viver. Vontade de viver a vida. E a gente não tá falando da vida nas coisas mais simples dela, que é você levantar, é você tomar um banho, é você escovar o seu dente. As pequenas coisas do seu dia, a pessoa perde a vontade de fazer. Eu fiz uma pesquisa sobre a etimologia da palavra, né? Na verdade, depressão veio da geografia, né? Antigamente chamavam depressão de melancolia, né? Alguns profissionais usavam esse termo. E aí, quando você pega a palavra depressão, você vem aqui o prefixo de, né? Que significa um movimento de cima para baixo, ou uma negação. E tem o resto da palavra, né? Que é pressão, que é uma força. Uma força. Então, e eu queria, assim, eu sei que é uma pergunta muito... Pode ser mística a palavra, não sei. Mas sei que você entende quando a gente fala assim, essa força que coloca a pessoa para baixo. Aí você vai em todos os contextos que você falou, no histórico familiar, a questão química. Vamos pegar dentro do histórico familiar. De repente, o que é essa força dentro do histórico familiar? De repente, alguém que não teve um pai? Ou uma pessoa que estava numa família desestruturada? Ou de repente, alguém que viu o irmão sendo morto? Alguma coisa bem que poderia causar um trauma, né? Você tem assim, dentro do que você acha, do que você pensa, o que pode ser um exemplo de uma força que vai botar essa pessoa para uma experiência de consultório? Então, quando a gente fala de... Você trouxe a etimologia da palavra, né? Depressão tá voltada para baixo, né? Isso. Puxa para baixo ali. Se a gente pensa na questão da geografia, depressão, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Esses fatores que você trouxe são fatores mais sociais. Sim. Quando a gente fala de histórico familiar, a gente está se referindo exatamente, às vezes, a um outro paciente, alguma outra pessoa na própria família que apresenta um quadro desse. Entendeu? Às vezes você vê chega no consultório uma paciente com um quadro depressivo, e se você vai fazer a história dessa família, às vezes a mãe tinha, às vezes a avó tinha, né? E antes não tinha nem nome, mas era aquela mulher que não saía de casa, que não queria fazer nada, ficava o tempo inteiro dentro de casa, isolada, trancada, tinha pouco vínculo social com a família, sempre muito irritadiça, não tinha muita vontade de fazer nada, às vezes até as próprias tarefas de casa, ficava pelo cuidado dos outros. Então, quando a gente se refere ao histórico familiar, a gente fala de um histórico antecedente, alguém na família que também já apresentou esse quadro, ou talvez um outro quadro psiquiátrico também. Como uma questão, talvez, de hereditariedade, algo assim? Sim. Então, predisposição genética. Genética, exatamente. Uma coisa que você tinha dito no início. Hereditariedade. E você acha que, botando nos tempos de hoje para um pouco mais atrás, talvez o século passado, sempre existiu e ela era mais recalcada hoje e hoje ela é menos recalcada? O que você imagina sobre isso? Por exemplo... Sempre houve depressão, só que antigamente, como o Thiago falou, né? Não, isso é coisa de... Frescura, não sei o que, chamar atenção. Sempre existiu, só que não era tratado como hoje. Sempre existiu. Então não é o mal do século, né? É o mal hoje é falado mais abertamente, né, sobre o tema. A gente hoje tem muito mais pesquisas, a gente tem muito mais frente de ciência, a gente hoje dá nome para algumas coisas que talvez antes a gente não tinha nome. A gente tem um paciente mais participativo, né? Que se apresenta, que busca ajuda também, que talvez antigamente não fosse uma realidade. De perceber o que está acontecendo e falar, cara, eu preciso de ajuda. Exatamente. Entendeu? Se quebrou um pouco do tabu de falar sobre isso, né? E de buscar. Porque antigamente terapia era coisa para maluco, né? Todo mundo dizia que terapia, buscar um psicólogo era coisa de maluco. Exatamente. E na verdade todos algumas nós pessoas acham ainda, né? Algumas pessoas acham ainda. Principalmente os homens, né? Isso que eu ia falar. Isso olha como é engraçado. A gente estava falando antes de começar sobre as estatísticas, que as mulheres têm mais... a porcentagem de mulher maior, né, do que homem, e os homens são mais prevalentes nisso, né? Eles têm mais resistência, né, em buscar ajuda. Não, de achar que eles não... exatamente, de achar que eles não são... pessoas que não precisam de ajuda, que não precisam... O homem é mais preconceituoso para buscar ajuda nesse sentido, né? Mas se a gente pensa na criação social do homem, o que o menino, quando nasce, assim que ele vai crescendo, o que ele escuta? Homem não chora.
Verdade. Não é isso? A construção do menino não é em torno disso. Você tem que ser forte, o homem não chora. Não pode demonstrar fraqueza em momentos Exatamente. nenhum. O homem não é ensinado a demonstrar afetividade, né? Seja ela qual for, ele não é ensinado a isso. E isso ultrapassa cenários de países, de culturas, isso é no mundo todo. O mundo todo é assim. E aí, assim, a mulher, ela pode chorar. Ela é treinada socialmente para ser mais frágil, para demonstrar afetividade, né? E o homem não. Então, normalmente, o homem tem muito mais dificuldade de chegar ao consultório. E quando ele chega, ele vai um mês e depois ele some. É muito difícil um homem permanecer num tratamento desse, né? A resistência é muito maior, né? Isso quando ele chega é uma terapeuta, né? Influencia? Aí vai muito da história de cada um. Tem pessoas que não, tem pessoas que sim. Às vezes influencia por conta dos relacionamentos que a pessoa tem fora. Às vezes, quando é uma terapeuta, a mulher fica com ciúme em casa e aí não se sente confortável dele estar fazendo terapia. Talvez o assunto que ele vai levar para terapia possa influenciar também. Ele fica constrangido, talvez, de repente, do modo como ele foi criado. Aí é muito da história de cada um, mas tem outros que não. E falando de depressão ainda, qual a faixa etária que hoje mais é atingida pela depressão? Então, Thiago, a gente tem visto uma crescente na faixa de jovens adultos de 18 a 29 anos, né? Eu acredito que por conta das pressões que essa geração vive, né? Entrada em mercado de trabalho, redes sociais, essa vida perfeita, sempre uma busca por uma vida perfeita que não existe. A performance, né? Exatamente. E a questão do idoso. O idoso, eu já acredito que é mais relacionado à questão de perdas, perda profissional, né? Ele entra nesse processo de aposentadoria, precisa aprender a lidar com isso. Às vezes, perdas familiares mesmo, perde um parente, um amigo, uma mãe, um marido, uma mulher, enfim. Às vezes, um filho, né? A gente viu esse contexto da pandemia, que muitos pais enterraram seus filhos. Então, assim, eu acredito que o idoso, ele já vive isso por outros motivos. Talvez um sentimento de inutilidade que vai tomando conta dele. Também. Isso é muito comum com as aposentadorias. Se pegar um paralelo dos jovens que estão querendo o tempo todo. Tem gente... Hoje o jovem não quer casar, não quer ter filho, não quer nada. Ele quer ele e a independência financeira dele buscar os objetivos dele. Tá aí tudo bem. Mas você pega um paralelo dessa situação do jovem de hoje com o idoso, será que faz sentido esse abandono? Porque ao mesmo tempo que o jovem quer só buscar para ele, o idoso tá sozinho, porque já perdeu todo mundo. E aí vem as causas que vão começando a gerar essa sensação de capacidade, de solitude, tô sozinho. Você acha que faz sentido esse paralelo do jovem performático que a gente tem hoje e pro idoso abandonado? Eu não sei se a gente ainda vive esse total contexto de idoso abandonado. Eu até acho que a nossa sociedade melhorou um pouco nisso do que talvez tenha sido anteriormente. Mas hoje a gente valoriza um pouco mais porque a gente está entendendo que a gente vai envelhecer, né? Que a nossa sociedade vai chegar lá, né? Exatamente, vai viver mais tempo, né? Uma maratona lenta. Isso, a gente vai viver mais tempo. Mas eu acredito que sim, como você falou, o jovem ele tá muito mais para fora. Então, às vezes, ele não tá tão ali dentro de casa com aquele idoso, cuidando, tomando conta, protegendo, e o idoso acaba se sentindo muito sozinho. Faz sentido. Em relação ao jovem, né? Já que seria a fase da vida, talvez, como se dizem, o auge, né? Você tem a saúde física, você tem pessoas ao teu redor, você tem contato com oportunidades diversas. O que tu acha que, de repente, pode estar levando essa parcela de jovens para o índice de depressão? Tiago, eu acredito que vários fatores contribuem para isso. A própria questão como a gente falou, do contexto familiar influenciando nisso. Se você vem de uma família com pessoas que já tiveram algum transtorno, você foi criado no meio de transtornos psiquiátricos, por exemplo, você vai ter uma maior prevalência de algumas coisas. O aumento dos vícios, né? A gente vê o aumento de vícios nessa idade da juventude, o consumo de álcool e drogas muito mais acessível. Então, isso pode ser um fator de prevalência. A própria cobrança por uma vida perfeita, para que as coisas sempre deem certo. Um contexto que não é real, né? Eu acho que a rede social, às vezes, traz um pouco isso, essa fantasia, porque a gente só vê o que é bom.
Verdade. A rede social tem um fator... Ela Uma tocou no ponto- maquiagem. ela tocou no A gente ponto mostra essencial. o que é bonito. A gente não vem aqui pra mostrar o que é feio. A gente mostrou nosso making off Não, antes, não, aquela não. nossa... Não, mas a gente mostra o bonito. Verdade. Né? Uhum. O que tá pronto. E as pessoas acham que se vive o pronto o tempo inteiro. E não é. É engraçado falar sobre isso. Esse é um outro tema que a gente vai abordar, né? A rede social e a depressão. Eu vendo em casa, lendo algumas coisas, eu fiz um paralelo, né? E eu vi que nos anos 2000, a rede social já existia desde o século passado, só que era mais para interno, né? Para sistemas de empresas e tudo mais. E aí depois, nos anos 2000, saiu pro mundo, né? Aí a gente começou a adicionar as pessoas. E aí veio o Facebook, o Orkut, a galera mais velha aí vai lembrar, né, do Orkut. E aí na segunda década desse século XXI, que seria de 2010 a 2020, a gente teve o boom. O boom do Instagram, veio o TikTok, tal. E aí é uma observação minha, eu queria saber a sua opinião. A gente percebe que pós 2020, na pandemia, já a terceira década do século, veio esse estouro de depressão que aumentou muito, a porcentagem foi gigantesca depois da pandemia. Essa relação da rede social, né? Porque a gente ficou em casa um ano, mais de um ano. Então a gente entrou na rede social. Bastante também, né? A gente entrou na rede social pra conversar, pra não sei o quê, pra ficar... Quão ruim é ruim? Você já começou a falar sobre isso, né? A perfeição, né? A comparação. O que você pode falar pra gente sobre isso? Normalmente quem se compara se diminui. Você Verdade. dificilmente se compara pra cima, você normalmente se compara pra baixo, né? Entendi. Então, isso sim, nessa questão da comparação, eu acredito que sim. Mas eu acho que a gente, quando fala da pandemia, desse contexto de pandemia, a gente fala da pressão que a gente vivia na pandemia, que era aquele cenário de possível morte o tempo todo. Uhum. Então, a gente vivia pressionado. Eu vou sair, e se eu trouxer o vírus pra minha casa, mas eu preciso ir no mercado, eu tenho que comprar coisa pra comer, mas eu não posso comprar muito, o dinheiro vai faltar, tá escasso, como é que... Então, assim, a gente viveu um cenário que se a gente pensar a nível de coletivo, né, de coletividade, isso aumentou e potencializou os transtornos, assim, muito. Porque você pensa aquela família que estava todo mundo fora de casa, trabalhando, marido, mulher, os filhos, dificilmente se viam, se encontravam à noite em casa para deitar, dormir, um beijinho e tchau, boa noite. Tendo que passar o dia inteiro junta. Você já não reconhece nem mais o outro. Né? E aí essa família volta para dentro de casa nesse cenário, essa família precisa aprender a conviver de novo, tudo isso pressionada pelo externo de uma possível morte a qualquer momento. E às vezes sem ver, às vezes os parentes mais próximos, que eram um suporte, né? Às vezes tá ruim, vou ali na minha mãe, dou uma esticadinha ali, espareço a cabeça. Não, tem que estar dentro de casa o tempo todo. Então eu acho que não só a questão de você voltar para casa e você precisar se rever dentro desse lugar de novo, né? De estar ali novamente. Quem mora sozinho, eu tô dentro de casa sozinho o tempo todo, sem contato com ninguém, Uhum. conversando com as paredes ali. É Né? engraçado falar sobre isso, que a gente percebeu que muita gente separou, muitas pessoas voltaram a se falar, porque foi um contexto de muita mudança, né? Sim. E a principal mudança foi justamente o que ela disse. Todo mundo ficou em casa. Verdade. Que não era pra ser uma mudança, era pra ser uma Pegando gancho aí realidade. Na pandemia, quando a gente fala agora de jovem, né, de 18 aos 29 anos, são jovens que há 4 anos atrás eram adolescentes, 14 anos, né, na época da pandemia 2020. Então, você acredita que a pandemia tenha sido um fator que influencie muito nos jovens que hoje apresentam a depressão? No imaginário coletivo, sim. A gente não pode esquecer que a pandemia, ela marca o nosso imaginário social. Ela é uma marca no nosso imaginário social. Isso é quase arquétipos, né? Então, assim, não só a depressão, mas a ansiedade também potencializou muito nas pessoas. Os transtornos mentais, de uma no geral, maneira né? em geral. Os transtornos psiquiátricos, de uma maneira em geral, foram aflorados nesse período da pandemia. Isso faz parte de um coletivo que nós vivemos. Uma pressão social o tempo inteiro ali. Interessante. E é engraçado falar sobre isso, porque na adolescência, lembra de mim, né? Quando você é adolescente, eu acho que independente da era, né? Você já tem essa questão da comparação, né? Você vê que o pai do amiguinho comprou um tênis, você também quer um tênis, ou a boneca que a amiga ganhou, a menina também quer. Não, Antônio, a boneca eu não colhei. Eu também não, mas... mas assim, no caso das mulheres, né? Você sempre se compara de alguma forma. E aí, dentro do cenário, porque existem pessoas, por exemplo, vocês são mais velhos do que eu, mas eu nasci quando começou a internet. Vocês talvez sejam de uma época que não tenha começado ainda. Então, vocês pegaram toda a mudança. E quem nasceu agora?
Que não já sabe nasce inserido nesse contexto. Que já não é parte sabe. da vida daquela criança. Exatamente, que não sabe o que é não ter internet, que não sabe, às vezes, o que é brincar É no a chão. geração que já está acostumada com o isolamento, né? Porque a internet aproxima e distancia ao mesmo tempo. Mas essa é a minha questão, não é perigoso? A geração nascida acostumada com o isolamento? Perigoso em que sentido que você fala? Desencadeamento de transtorno, de... Porque eu sei que ela vai nascer num contexto que já está pré-estabelecido, mas não é, talvez, mais tendencioso a ter? Depressão? É. As mídias sociais são dos fatores de aceleração, né? O excesso de tempo em telas pode ser. Eu entendo que a rede social ela tem seus benefícios e seus prós e contras. Aproxima as pessoas, né? A gente economiza tempo com as redes sociais. Então, eu acho que isso são os benefícios. Mas existem prejuízos para isso? Existem. Mas todo prejuízo ele é dado pelo quê? Pelo excesso. Né? Às vezes, se a gente deixa uma criança o tempo inteiro na tela... O que essa criança está consumindo? O que esse adolescente está consumindo ali? Pode ser um remédio como pode ser uma droga, né? Exatamente. Fica aí a dica para quem está em casa, né? Para quem tem filho pequeno, eu também tenho filho pequeno. Administre o tempo na rede social. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Qualquer coisa em excesso é prejuízo. E é correto dizer que existem níveis de depressão? Existem tipos de depressão, sim. A gente tem a depressão mais leve, né? Como é que a gente avalia isso? Pelo prejuízo na funcionalidade do sujeito, né? Do paciente. Então, assim, uma depressão mais leve é um quadro em que a pessoa até talvez vai ter um pouco mais de dificuldade para acordar, para começar o dia, mas depois que ela começou o dia, ela vai embora, né? Disfarçado de procrastinação, né? O famoso carro velho que pega no tranco, né? Agora, tem a moderada e a depressão mais grave, né? Algumas pessoas chamam de profunda. Já é um quadro em que a pessoa já tem uma funcionalidade, assim, se não zero, já muito baixa. Em que sentido? Já tem muita dificuldade de levantar da cama, de sair do quarto, de tomar um banho, de escovar um dente, de fazer as coisas mínimas. Preparar o seu próprio alimento. São coisas, assim, que a pessoa praticamente não consegue fazer. Ou se ela tiver realmente que fazer, porque às vezes tem pessoas que não tem ninguém que faça por ela, que consiga ajudá-la, que mora sozinha, enfim. Ela vai precisar, mas isso vai demandar muito esforço dessa pessoa. Por isso que quando a gente fala de sintoma, a gente fala do cansaço, porque a pessoa precisa fazer um esforço muito grande. Ela demanda muita energia no corpo dela para fazer um movimento simples, como levantar. Entendeu? Caramba. Interessante isso. Parece que tem uma série dessa que eu assisto aí, parece que um dos personagens dessa série falou sobre TDAH, né? Que ele tinha TDAH e ninguém sabia. Só que ele não conseguia evoluir na vida dele, porque ele tinha a questão da atenção, disfunção de atenção, né? Ele nunca conseguia evoluir na vida dele e, ao mesmo tempo, ninguém sabia por quê, só os familiares sabiam, né? Aí, uma vez, ele conheceu uma pessoa e a pessoa descobriu. E eu quero te perguntar o seguinte, dentro da depressão, existem várias doenças que a gente pode interpretar? De repente, uma ansiedade, uma mais profunda, um TDAH, alguma coisa que, como é que eu posso falar, potencialize esse estado depressivo do sujeito. Então, você está falando de comorbidade. Quando a gente fala de comorbidade, aí vamos pensar nesse paciente que você trouxe, nessa pessoa que você relatou aí, um paciente com TDAH, com prejuízos do TDAH, né, da desatenção na vida dele. Sei lá, com 20 anos vividos já, sem saber o que tinha, sem saber o porquê daqueles prejuízos. Mas com alterações, provavelmente uma pessoa desatenta, ele teve prejuízos na escola, ele tem prejuízos no trabalho, ele tem prejuízos nos relacionamentos. E ele não sabe o porquê disso, certo? Então, ele começa a se sentir como? Frustrado, incapaz. Ele começa a se sentir... Já pensou se ele esquece o aniversário de casamento? Meu Deus. Se ele esquece o aniversário da mulher? É crise na né? certa. Exatamente. Ele começa a se sentir como? Culpado.
ele começa a se fazer cobranças. Então, ele vai gerando um sentimento nele de frustração, de incapacidade, de que não consegue, de não dar conta daquilo, sem saber um porquê. Então, na realidade, não é uma depressão que gerou um TDAH, não. Ele tem um quadro de TDAH, né, que não foi diagnosticado precocemente, não foi tratado da maneira correta, e aí isso desencadeia uma depressão. As consequências, Exatamente, Sim. isso leva a um quadro depressivo. Entendeu? É diferente. Entendi. E isso tem aumentado muito, gente. Por quê? Porque o número de diagnósticos tardios que a gente tem visto hoje, TDAH, TEA em adultos, faz com que essa pessoa que viveu a vida inteira sem saber o porquê que ela estava fora da casinha, chegue no consultório, às vezes, por uma depressão. Já tá no final E aí, da... quando você vai investigar, a depressão não é a causa. Tem um transtorno lá anterior, que é o TDAH ou que é o TEA, que gerou uma depressão. Entende? Porque o ansioso, ele vai chegar no consultório. Ele tem taquicardia, ele tem fobia, ele tem... a vista escurece, ele fica enjoado. Então, ele tem um prejuízo muito mais Aparente, rápido, muito muito mais aparente. evidente. Então, ele vai chegar mais rápido no Podemos dizer consultório. que esses aí são os principais sinais da depressão? Ou Na verdade, são sintomas, são sintomas. Sinais e Os sintomas. sinais é mais... É porque os sinais é mais interpretativo, não é? Sinais e sintomas. A gente trabalha com os dois, é mais de linguagem mesmo, vocabulário. Da ansiedade, angústia, né? Isso que eu tô falando, taquicardia, a pessoa vai chegar muito mais rápido ao consultório. Por quê? Porque ele acha que tá infartando. Então, assim, aí ele vai no médico a primeira vez, faz exame, não tá infartando. Ele vai no médico a segunda vez, ele faz exame, não tá infartando. O próprio médico do posto vai dizer pra ele assim, olha, você tá com ansiedade. Você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. Talvez seja o que você também mais encontra no consultório hoje, né? Pessoas que chegam depois de ter ido várias vezes a pronto-socorros com sintomas esse que você descreveu, ou dor de estômago, né? Que é muito comum também na ansiedade, e que o próprio médico chega à conclusão que é um fator emocional e psicológico. Que está causando isso, exatamente. E aí, quando você vai investigar, às vezes é um transtorno misto de ansiedade e depressão, às vezes é um transtorno de depressão, enfim, aí você precisa investigar aquilo ali. Mas o TDAH, o TEA, no adulto, você vê, um paciente adulto com isso, ele já viveu 30 anos, às vezes. O prejuízo, ainda que existisse, foi muito ou pequeno ou assim, ele conseguiu ir levando. Mas a que preço que ele foi levando isso? A que custo que ele foi levando isso? E o que isso foi gerando no imaginário dele? Como ele começou a se ver a partir daí? Né? Com dificuldade de interação social, não memoriza coisas, por exemplo, se fosse um prejuízo de atenção, com dificuldade para memorizar fatos, para guardar. E aí? Você acha que a questão cognitiva da pessoa, ou a questão social, a questão de saber mesmo, influencia nesse retardamento de descoberta? Às vezes a pessoa até entende, pô, tem alguma coisa errada comigo. Mas ela não sabe raciocinar, não entende, às vezes não é inteirado do assunto. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Sim. Às vezes a pessoa também tem conhecimento, que nem você falou, vai na UPA tem um terapeuta? Não sei se vai ter. Ah, mas eu vou então num terapeuta particular, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. E aí? Eu acho que essa procura está muito relacionada ao prejuízo que ele tem de produtividade, né? Enquanto de funcionalidade. Toda avaliação o indivíduo estiver produzindo, funcionando no dia a dia, ele vai levando. Por mais que esteja aos trancos e barrancos, ele vai. Ele vai levando. É igual aquela dorzinha na coluna que tu tem, que dói hoje, dói amanhã, tu não vai no médico. O pneu vazio não é o pneu furado, né? É isso aí. E aí é uma questão até cultural, né? A nossa sociedade sempre foi Ela é assim, é verdade. Enquanto tá funcional, você vai levando. Você Por mais só que tenha aparece. incômodos, você Exatamente. Porque você consegue, de alguma maneira, contornar aquele incômodo, aquele prejuízo que é leve, talvez. Mas uma pessoa com uma depressão profunda, ela não vai conseguir. O paciente com uma depressão leve, ele levantou, chegou um pouquinho atrasado no trabalho, mas ele chegou no trabalho. Agora, o cara com a depressão profunda, ele não vai chegar no trabalho. Ele vai ficar de um atestado de 15 dias. Então, ele precisa procurar uma ajuda. Sim, né? Até para justificar, né? Para os outros. É interessante falar... Você quer fazer alguma pergunta? Não, fica à vontade. É interessante falar sobre isso, até para você falar para quem está ouvindo a gente, o nível de importância que é um paciente participar. Né? Tá no consultório, entender o que o terapeuta está falando, buscar mesmo, se ajudar. Porque a gente também percebe essa situação que o paciente chega no consultório, ele acha que o terapeuta vai
fazer um milagre. Todos os problemas dele, né? Só que o terapeuta foi com essa pessoa, às vezes, 2 vezes na semana, ou uma vez na semana. Normalmente é uma vez por semana. Exatamente. O que você falaria pra essa pessoa? Olha só. Qual que é a importância do nível? Qual que é o nível de importância, desculpa, da participação do paciente? E aí já traz um pouco da experiência que você tem tido aí de clínica pra gente, né? Total. O paciente precisa se envolver no tratamento. Porque, por exemplo, eu trabalho com terapia cognitivo comportamental. E aí, se a gente pensa nesse quadro da depressão, você traz uma proposta, uma intervenção, em que às vezes precisa a pessoa fazer algumas tarefas. Os movimentos, né? Exatamente. Por mais que sejam pequenos, ela precisa se movimentar. Né? Algumas coisas que ela precisa, as atividades, né, diárias que a gente às vezes deixa para o paciente. E aí eu vi um paciente na segunda, vou vê-lo na próxima segunda. Se a semana inteira ele não tentou fazer esse movimento, o que ele vai trazer para mim na outra semana? Até para me dizer sobre a dificuldade, qual foi a dificuldade que ele teve, pra gente poder. Você não consegue nem analisar o paciente. Pra gente poder trabalhar aquilo, a dificuldade que ele teve de fazer aquela tarefa, né? Então, assim, o envolvimento é fundamental. Então, você que tá vendo a gente, fala aí, Thiago. Participa da terapia. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o meu papel é mostrar o caminho, que vai levar eles ao bem-estar. Trilhar o caminho já é uma decisão deles. A gente aponta o caminho, né? Trilhar tem que ser uma escolha. Assim, eu não tenho depressão, graças a Deus, né? Mas quando eu comecei a fazer terapia, eu tive que pular essa fase. Porque é normal também o paciente chegar, principalmente pacientes que nunca teve atendimento terapêutico, e ter aquela trava. Mas assim, espera passar a trava, que o pessoal que tá lá vai ajudar você. Inclusive, a Aline tá aqui, o Thiago também, se quiser, né? A gente vai deixar o Instagram deles aqui pra ver. Mas é sério, gente, é sério. Porque assim, a gente tá brincando aqui, mas eu conheço pessoas que às vezes não vai porque tem dificuldade de falar o que tá pensando, o que tá sentindo. Verdade. E não consegue participar porque não consegue falar, entendeu? E como é que o terapeuta vai fazer? Não tem como fazer. Se o paciente não fizer o movimento que é proposto a ele... Isso é verdadeiro, né? Porque às vezes o paciente chega na terapia querendo maquiar algumas coisas. Ele assume um personagem dentro da terapia, né? Até porque o paciente, ele vai ter... ele pode estar no estado... o pior estado possível. Vai ter alguma porcentagem lá dentro que vai ser ele com consciência ainda de falar assim, não, eu preciso lutar por esse todo aqui que está afetado. Então, o mínimo que eu posso fazer é participar do que essa pessoa está me propondo. No caso, o terapeuta, né? Então... Acho que eu achei interessante falar sobre isso. Porque como eu passei por isso no início, na terapia, e era coisa simples, terapia comum e tal. Mas imagine quem tá no quadro desse nível, né? Se não fizer movimentos, não sai do lugar. Exatamente. E em relação à autoestima, Aline, o quanto que isso potencializa a depressão, ou tanto de forma negativa, ou também o quanto isso ajuda, né, a melhora do quadro depressivo do sujeito? Normalmente um paciente depressivo ele tem baixa autoestima, porque eu acho que se a gente pensa na questão cognitiva, ele tem um pensamento distorcido da realidade. Sim. Então assim, nada do que ele faz é bom, nada do que ele vê nele é bom. Então a autoestima dessa pessoa está prejudicada. À medida que ele consegue ir trabalhando algumas questões, né, uma reestruturação de pensamento e essa visão vai sendo modificada, contribui. Isso não é determinante nem determinismo, mas contribui. Tá entendido? Que começa a mudar a percepção dele em relação principalmente a ele, né? Exatamente. Ele fica meio neurótico consigo mesmo, né? Ele não enxerga quem ele é de verdade. Ele sempre inventa alguma coisa. Ele fica com uma visão distorcida dele e da realidade, né? Ele não consegue se ver quem ele é, ele não consegue perceber a situação real, né? As circunstâncias reais de vida, porque às vezes a gente vai ter alguma dificuldade. E aí eu também acho interessante a gente só fazer uma diferenciação aqui de depressão para tristeza. Porque tristeza ela faz parte do nosso repertório emocional. Né? A tristeza é uma emoção básica que nós temos. Então a gente em algum momento vai ter triste, porque a gente perdeu alguém, porque a gente está desempregado, porque a gente queria comprar uma coisa e não teve dinheiro para isso. Eu vou estar triste por um motivo específico. A depressão não é isso, né? A depressão é uma tristeza sem causa. Eu não tenho um motivo para estar triste. Às vezes você perguntar para esse paciente, você está triste porque... Não sei, eu não tenho motivo para estar triste, tá tudo bem, mas eu não consigo ver essa realidade do bem na minha vida.
Eu não consigo olhar para essa realidade de vida e ver assim, não, tá tudo bem. Ou isso aqui vai modificar, né? É a famosa resiliência que a gente tem falado muito hoje. Eu olhar para aquilo ali e até entender que talvez aquilo esteja ruim nesse momento, mas que se eu trabalhar nisso, eu melhorar aquilo, eu modificar, fizer uma ação modificadora, talvez eu consiga melhorar. Mas esse paciente, ele tem uma visão tão distorcida da realidade que ele acha que é sempre do mesmo jeito, que vai ser sempre da mesma forma, a realidade é só aquela e tá sempre tudo muito ruim, né? Ele não tem força para sair desse ciclo. Desse ciclo, entendeu? É um loop, né? É um ciclo vicioso. E aproveitando aí, talvez quem está em casa esteja se perguntando, né? Como que a gente pode ajudar quem tem depressão, né? Que orientação que você dá para quem está em casa para ajudar? Cara, isso é muito importante. É muito um familiar, seja um amigo, porque todo mundo olha para alguém de repente aí da sua rede de contatos e... Dicas de Aline Carvalho para o não depressivo. Que alguém tem depressão, né? Então, conta pra gente, Aline, como que se ajuda quem tem depressão? Você aí que falava frescura, agora você vai aprender como anota que você aí, pega um papelzinho, a caneta e anota. E o que tem que falar pra pessoa? Então, eu acho que o principal é a gente demonstrar apoio. Seja com um familiar, um amigo, uma pessoa, né? E a gente não demonstra apoio só falando. A gente precisa de palavras, ações, gestos que demonstrem para essa pessoa um apoio. Eu acho que uma outra coisa importante é a gente incentivar a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Entender que, às vezes, família não vai dar conta disso. A pessoa precisa de um apoio profissional. Do psiquiatra e do terapeuta. Então, procurar uma rede de apoio profissional. Isso é um segundo fator. Eu acho que uma outra coisa importante é a gente ser ouvinte. A gente vive uma sociedade hoje que a gente acelera o áudio o tempo inteiro. A gente está com dificuldade de aprender a ouvir o outro, né? Então, assim, você disponibilizar tempo para você estar ali e ouvir aquela pessoa. E ouvir... realmente ouvir aquela pessoa, né? Ouvir sem julgar também, né? Totalmente, porque isso é muito comum nas famílias, né? Como a gente já falou antes, isso é frescura. Aí isso não tem nada a ver, levanta daí, vamos lá, se arruma, vai todo mundo na festa, vamos também. E a gente não ajuda essa pessoa desse jeito, porque às vezes ela até quer, mas ela não consegue. A depressão não deixa ela fazer esse movimento, né? Então a gente precisa estar ali entendendo esse quadro dessa pessoa, entendendo o que é real, pesquisar sobre isso. Achar que a gente vai cuidar da pessoa e esquecer de você não funciona, porque se você adoecer, você não vai ajudar ninguém. Você precisa cuidar de você também, né? Incentivar essa pessoa a fazer atividades que para ela são prazerosas, porque como a gente falou, a pessoa perde o interesse pela vida, pelas coisas que ela gostava antes. Então, às vezes, um paciente que era alegre, que gostava de sair para dançar e hoje deixou, vamos lá, vamos dançar, você não gosta, não é uma coisa que te dá prazer, porque às vezes a pessoa até vai na força, mas depois que ela chega lá, ela percebe o quanto aquilo para ela era bom, né? Ela se conecta talvez de novo com ela, ou com mais próximo do que ela já foi um dia, né? Então, assim, incentivar essa pessoa a fazer atividades que são prazerosas para ela. Atividade física ajuda também, né? A atividade física, hoje a gente já sabe, ela libera hormônios de bem-estar. Então, a atividade física é uma coisa que ajuda nesse processo. E aí, uma dica que eu acho que é fundamental para quem trata pessoas com ansiedade, com depressão associada ao suicídio: vigiar a medicação. Rapaz, esse é um assunto... Aí é importante falar disso. Vigiar a medicação, né? Porque a gente já falou do isolamento aqui também. Normalmente as tentativas de suicídio elas acontecem quando o paciente está sozinho, isolado. E uma coisa às vezes muito comum é o uso da medicação, né? Às vezes para tomar um comprimido, toma 3, toma 10, toma... você fala vigiar, no caso fiscalizar, entre aspas, o indivíduo que está necessitando do remédio. Ver se ele está tomando a medicação certa, na dose certa, no horário certo, da maneira correta, né? Porque às vezes a medicação fica lá, o paciente ou não toma, ou às vezes vai tomar em excesso, se tem um risco de suicídio. A depressão é isso, né? Que ela é muito lá, ela é muito lá. Ou o cara quer tomar todos os remédios ou não quer tomar nenhum, o cara... E a depressão não tratada, ela leva ao suicídio, né? Ela evolui o quadro para São quadros que andam muito juntos, sim, né? Pela desesperança da vida, pra que eu tô vivo? Por que eu vou viver? Melhor morrer. A gente vai falar mais ainda aí sobre suicídio, né? Mas aí, pelo que você falou, a gente entende que as melhores redes de apoio aí para quem é depressivo são os amigos e familiares, né? Sim. E é importante falar também que, por exemplo... associado ao tratamento com o profissional, né? Isso que eu ia falar. A Aline falou sobre a questão de ser ouvinte, né? Provavelmente quem tá em casa não vai conseguir... Com certeza, né? Se não for um profissional, não vai conseguir resolver o problema. Mas a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada.
E aí, quando a gente identifica como ouvinte, é essencial a gente fazer essa indicação de procurar um profissional. Sim, incentivar essa Entendeu? pessoa a Incentivar, procurar ir com a pessoa se eu ajuda. precisa, buscar um profissional com ela. Porque, cara, dependendo do nível que a pessoa tiver, ela nem isso ela consegue fazer. Sim. Ligar pro profissional e Sim, marcar uma sim. consulta. Não tem motivação, Não tem né, motivação. pra isso. E como que funciona ali na experiência que você tem de consultório, né? Mais de 10 anos aí na estrada atendendo? Qual é a principais meios que você utiliza na terapia, né, dentro do consultório, para reverter o quadro depressivo? Então, como eu te falei, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai programando, né, algumas atividades, algumas propostas, entendendo também. Eu tenho uma visão muito de tentar entender o que é aquele sintoma, o que está por trás daquele sintoma ali, né? Um sintoma, ele nunca é solto. Então, assim, o que está realmente associado, quais são as redes de pensamentos, de crenças que estão associadas a esse sintoma desse paciente. Porque a gente conseguindo entender isso, a gente consegue agir melhor sobre o sintoma. E eu sempre digo para os meus pacientes, comece. Não espera ter vontade, não espera ser o dia certo. Comece. Porque a vontade não vai chegar, o dia certo não vai chegar. Você precisa começar, então. Você tem uma pergunta aqui que ela fala o seguinte: como superar a depressão, né? Mas eu acho que a gente precisa botar um parênteses, é o seguinte: você não vai superar a depressão sozinho, né? Que um afogado não consegue, se não sabe nadar, não vai conseguir se salvar. Pós contato com um profissional, aí a gente pode continuar a pergunta: como superar a depressão? Eu sei que talvez a gente pode pegar um compilado de várias coisas que a gente falou aqui e dar pro ouvinte, é assim. Mas assim, a percepção de melhora do paciente, ela é essencial? Esse paciente precisa estar empenhado em entender que está havendo uma melhora? Ele precisa ter essa capacidade de se autoanalisar? Tá, vamos lá, então. Eu sei que pode ser uma pergunta bem... Não é fácil de responder, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Cada paciente é de um jeito. Isso que eu ia te falar, a gente não tem uma forma exatamente. de bolo, né? Uma receita pronta que vai dar certo para todo mundo. Cada paciente é único. Então, para cada um, você tem que entender aquele quadro, aquele funcionamento daquele sujeito ali. E depois que o paciente inicia um tratamento medicamentoso associado à terapia, é natural que ele comece a ver algumas modificações no próprio comportamento dele. Até porque essa é a avaliação que ele e a família faz se o tratamento está funcionando ou não. Uhum. Se eles não perceberem modificações, eles começam a se questionar se aquele profissional tá realmente, se aquela medicação, né? O primeiro questionamento é essa medicação está funcionando? Essa terapia está dando o suporte que eu preciso? Está trabalhando da maneira que eu preciso? Então, se o paciente não vê uma melhora no quadro, ou ele vai desistir do tratamento, ou ele vai precisa procurar uma outra rede profissional, porque de repente, ou uma troca de medicação, às vezes não encaixou ainda a medicação, às vezes você vai tomar um remédio e não encaixa, vai tomar outro, você vai ter, é um processo. Se autoavaliar eu também acho que isso é muito né? importante a gente pensar, é um processo. É uma construção. Se autoavaliar também é importante. Agora, pegando um gancho no que você falou aí, né, e que o Tony levantou da avaliação, paciente adolescente, que normalmente essa avaliação é feita pelos pais. O quanto que essa avaliação dos pais é benéfica ou não para o adolescente? É válida, né? Porque cada um tem um tempo de resposta, né? Eu já ouvi de pais do meu filho não estar reagindo como eu acho que deveria reagir. Então, como é que você vê a questão dos pais, né? Já que a família é uma rede de apoio importante. Às vezes o argumento financeiro também, né? Eu tô pagando e não tá acontecendo nada. Enfim, né? Não acontece como Não ele acontece acha como que tem ele que deveria acontecer, né? Essa que é a questão. Adolescente e criança, a gente tem maior dificuldade porque se não funcionar, ou se não funcionar do jeito que eles querem, como você falou, eles tiram. Se você não responder a demanda dessa família, esse paciente some, esse adolescente, essa criança. Você precisa responder essa demanda dessa família. E normalmente quando você mexe com criança e adolescente, você mexe com todo o contexto familiar. Porque uma criança adoecida, ela é muito adoecida pelo contexto familiar, Exatamente. assim como um adolescente também, né? Então, eles são muito reflexo desse meio onde eles estão inseridos. Então, a gente não tem como trabalhar adolescente e criança sem trabalhar família.
Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Thiago. Você quer saber se o adolescente também percebe que ele tem o mesmo problema que a família falou que ele tinha, é isso? Não. O quanto que os pais, né, que normalmente é quem faz a ponte para a terapia, eles costumam avaliar a partir da perspectiva deles, se a terapia está funcionando ou não. E você levantou... O quanto pode atrapalhar a avaliação dos pais. Isso, e você levantou uma questão interessante, a demanda da família. Porque tem a demanda depressiva do adolescente, que não é a demanda da família, ou que a família acha que é a demanda, né? Sim. E o quanto que pode atrapalhar no tratamento desse adolescente essa questão da família querer impor a sua própria demanda, ou exigir o retorno que eles acham que tem que ter na perspectiva deles, como familiares. Gerou expectativa e não foi atendido, e aí? Vou dizer então para vocês como eu trabalho na minha prática. Quando eu trabalho criança e adolescente, primeiro eu entrevisto os pais, ou os responsáveis, né? Eu escuto essa família primeiro, para colher informações sobre essa criança, esse adolescente. E depois eu marco uma consulta de avaliação com a criança, com o adolescente em seguida, né? Posterior. E eu acho que esse caminho também é muito aberto, assim. Eu não trabalho para atender a demanda da família. Eu preciso ouvir esse paciente, eu preciso entender quem é esse adolescente, qual é a necessidade real dele, o que está adoecendo ele. Porque às vezes a visão da família é uma sobre o adoecimento e dele é outra. Né? Ou às vezes o que você diz para uma família, esse adolescente está adoecendo por conta de questões relacionadas a gênero, a sexualidade. Essa família não aceita trabalhar isso. Então assim, fica à vontade. Vai de cada um, né? Fica à vontade. Esse é o ponto, Às vezes a família atrapalha com as suas próprias perspectivas. Eu não tenho como forçar essa família a aceitar a visão, né, do tratamento. Então ele tem direito de escolher se ele vai continuar com esse tratamento ou não. O tratamento é livre. Pegando o gancho do que você falou, o nível, assim, o número, né, de repente, de adolescentes e crianças nesse quadro, você costuma atender ou conhece quem atenda bastante adolescentes e crianças nesse quadro depressivo ou com indícios desse... É alto na sua percepção de atendimento, na sua experiência clínica? Eu percebo mais as crianças ansiosas e os adolescentes mais deprimidos. Eu percebo um nível de ansiedade maior nas crianças. Faz sentido, né? Qual a faixa etária das crianças ansiosas? Em média? De 5 a 8, 9 anos. De 5 a 8, 5 a 8 anos. E os adolescentes mais de 13 a 16, mais depressivos. Porque estão nas descobertas sexuais, e aí entra toda essa questão de preconceito quanto a gênero, de algumas famílias. Então isso influencia, às vezes, muito na questão da adolescência. E o bullying hoje também é um fator que conta bastante para a depressão. Criança não tem coração, né? Criança, ela tem um negócio que bate aqui. E como nós falamos anteriormente, aí, a depressão não tratada, ela acaba evoluindo para um quadro de suicídio, né? E como que você vê essa questão hoje? Qual é a demanda que você tem hoje a nível de consultório, né, de prática, de tentativas de suicídio? Como é que é o panorama isso hoje em dia? Tiago, a depressão não tratada evolui para um suicídio, sim. Não é que todo deprimido, acho que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, porque não é que todo deprimido vai tentar suicídio, sim. Não é isso. Alguns não chegam à ação de fato, né? Ele tem o pensamento suicida, mas ele não chega à ação de fato. Então, outros não, chegam a essa tentativa. O que eu acho interessante da gente pensar nisso? A questão do suicídio, a gente até trabalhou essa questão do Setembro Amarelo, né? Eu acho que o que mais influencia na questão do suicídio é essa visão distorcida da realidade. Isso é esse sentimento de desamparo, de culpa, de que nada vai melhorar, então por que eu tô vivo? E aí eu acho que é muito interessante a família prestar atenção na fala, ou desse adolescente, ou desse paciente adulto, enfim. Não aguento mais, eu já tô cansado de viver. São falas que vão dando indícios de um pensamento. Exatamente. Eu não consigo mais suportar essa dor, esses processos que eu tô vivendo pra mim não dá mais. Então isso vai fazendo o quê? Isso tá dando um sinal.
de alerta. E aí o que eu falei, que eu pontuei, o isolamento eu acho que assim, o maior fator é o que facilita. Quando eu percebo um paciente que tem um potencial para isso, que tem uma ameaça, eu não posso esperar esse paciente fazer para tomar uma decisão, né? Para dar uma orientação. Eu preciso dar uma orientação a essa família antes. Então, se eu percebo que esse paciente tem uma ideação suicida, se eu percebo que esse paciente tem um potencial para isso, eu imediatamente sinalizo para essa família, para que evite o isolamento desse paciente, para que evite de que ele fique muitas horas sozinho, que facilitaria uma tentativa. Já deixa claro que existe o risco do suicídio. Exatamente. Né? Precisa deixar claro. Que doideira, hein? E é importante falar sobre isso, hein? Porque também é um assunto que tem muito tabu, né? Porque suicídio é um tipo de situação que você não consegue resolver, né? Se tá depressivo, você vai pro consultório e tenta resolver. O suicídio, não. Morreu, acabou. E a questão dos tabus é que a gente ainda ouve, né? Quem fala não faz. E eu acho que é uma das piores crenças que pode se alimentar é essa. Pelo contrário, é porque, na verdade, quem tá falando vai fazer. Exatamente. Ele já tá dando os sinais, isso, né? que eu ia falar, as pessoas não falam de forma verbal. Elas falam de forma... Não, elas falam verbal. Porque se a gente pensar, na realidade, quando a pessoa diz assim, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, ele não tá, na realidade, querendo morrer. Se você escuta, né, e você conversa com esse paciente, você percebe que ele quer silenciar as dores que ele sente. Ele quer pôr fim àquela dor que ele sente. Exatamente, ele quer pôr fim a essas dores. Então, o suicídio, ele é o último recurso. É a última solução pro problema dele. É o último recurso. Ele já tentou, ele já sinalizou e ninguém deu atenção, ninguém viu que tinha algum risco real. Ele normalmente faz uma primeira ação, que às vezes é uma ação para mostrar essa potência de que ele tem, né, essa possibilidade de fazer, até que às vezes as pessoas continuam achando, não é nada demais, vai passar, e chega a uma ação de fato e infelizmente acaba acontecendo. A gente tem visto que o número de tentativas tem aumentado muito, né? Normalmente por enforcamento é uma questão que tem aumentado muito ultimamente. O enforcamento é um dos maiores índices de suicídio no país da gente, é o enforcamento e arma de fogo. Ô Aline, você acha que não necessariamente esse isolamento precisa ser físico, mas de repente um isolamento emocional, terminou um relacionamento? Não, físico, né? O isolamento real. A pessoa que fica muito tempo sozinha. Entendi. Porque aí ela tem mais chances de tomar uma medicação e ninguém vê. Uhum. E aí, a mãe saiu de manhã pra trabalhar. Se a gente tá falando de um adolescente, essa menina ou esse jovem passa o dia inteiro sozinho em casa, tomou uma medicação de manhã, tinha que tomar uma gota, 5 gotas, tomou as gotas inteiras. Tomou todas no meio Tomou daquele as gotas dia. inteiras. Então, assim, tomou a cartela toda de medicação. Quando a mãe chegar de noite. Não tem o que fazer mais, já era. Entendeu? E é comum também, normalmente, o suicida ele dá indícios de que meio ele vai tentar, né? Ele normalmente, quando a fala dele, como você disse, ele solta uma fala vinculada a uma possível, né, pensamento, idealização suicida, ele também é comum ele já falar o meio que vai fazer, né? Qualquer dia eu caio na ponte, qualquer dia me encontra pendurado aqui. Sim, né? São os sinais. Ele já vai dando, os indícios, né? de como que ele idealiza pôr em prática, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Tem uma questão aqui sobre performance, né? Que é o que a gente está falando sobre redes sociais, né? A gente está numa sociedade hoje que a gente o tempo todo está buscando performance. Na verdade, eu tenho uma teoria que às vezes até a própria sociedade fomenta, né? Algumas doenças. Porque ela promove muita concorrência, né? Você pega um concurso público dos anos 80, era uma coisa, dos anos 90. O concurso público de hoje... tem gente que diz que beira o absurdo. O conteúdo de, às vezes, um carro que você não vai usar. Aquele conteúdo, então, aquilo ali é para promover a concorrência e pegar os melhores de fato. Tem algumas notícias aí que falam de pessoas, né? De famosos que sofreram, né? Demi Lovato, Jim Carrey, aquela Adele, a cantora do Reino Unido. Cara, o que se dá isso? Você vê que não é... eu sou pobre, eu sou rico, eu sou famoso, eu não sou. É uma doença que ela tá em qualquer lugar. O que você acha? Qual que é o fator assim, motivacional que não diferencia, pô?
uma pessoa com menos recurso, uma pessoa com recurso, uma pessoa que teve estrutura familiar, uma pessoa que não teve. Porque às vezes a gente pega pessoas que têm estrutura familiar, tudo certinho, como a gente acha que tem que ser, em tese, e sofre do mal. O que você acha, Aline? O que a Aline acha sobre predisposição isso? Genética. Predisposição é genética. o fator de, assim, às vezes uma pessoa tem predisposição genética para alguma coisa, mas não desenvolve. Por que ela não desenvolve aquilo? Porque o meio não é um facilitador para ela desenvolver aquilo que ela já traz no organismo dela como uma predisposição. Mas o paciente que ele tem uma predisposição genética para depressão e ele tem no meio os facilitadores, os potencializadores disso, provavelmente ele vai desenvolver. Isso é muito louco, porque você vê que até o padre Marcelo Rossi e o Fábio de Mello, tem notícias na internet sobre isso, eles se declarando em um momento, né, lá em 2018, eu acho, que passaram por esse dano. Ou seja, figuras religiosas que, em tese, eles trabalham essa questão do espírito, né, da alma, do bem-estar, e sofreram dano. Ou, por exemplo, o caso do Richarlison, jogador da seleção, que ele veio de uma família pobre, hoje ele é milionário, famoso e tal, mas hoje ele veio sofrer disso. Então pode ser essa a resposta que você deu, a predisposição genética. Porque é uma doença que ela não tem lugar, não tem gente, não tem classe não tem nada. social, não tem. Ela é muito Não tem a ver com financeiro. Infelizmente, o senso comum diz que se você tem dinheiro ou sucesso, né, profissional, esse era o ponto que isso não pode te afetar, né? E aí eu me lembro que uma vez foram perguntar para Freud, se eu não me engano, né, por que o dinheiro não trazia felicidade, e a resposta dele foi simples, né? Porque dinheiro não é o sonho de uma criança. Verdade. E tudo que traz felicidade pra gente não vem muito da criança, né? Do eu criança, do que satisfaz uma criança. Então, ter ou não dinheiro não está ligado a ter ou não bem-estar, né, emocional. Não, isso é importante. Às vezes é um empresário que está vendo a gente, alguém que, né, que às vezes precisa manter uma imagem, né? Acontece Sim. muito na política isso, né? Não, preciso manter uma imagem, eu não posso demonstrar. Aparece isso muito em série de TV, né? O sujeito tem mal de Parkinson, ele é cirurgião, só que ele não pode mostrar a mão. Porque como é que ele vai perder o legado dele? Cara, esquece isso daí, pô. Vai atrás de um profissional, procura ajuda, que amanhã você não vai ter imagem. Você vai ter o que restar da imagem. Aline, falando de suicídio, quais são as orientações que você deixa pra gente de prevenção ao suicídio? Pra gente e pro nosso ouvinte, né? Pra mim também, né? Que isso, Tony? Pra todo mundo, pô. Você A gente tá tem bem? que estar. Você tá Ela bem, acabou Tony? de falar sobre prevenir, então a gente tem que prevenir. Então, que eu quero ser sua rede de apoio aqui. Tá bom, tá bom. Você é um apoio muito bom. A principal orientação que eu deixo relacionada ao suicídio é não deixe essa pessoa sozinha. Eu acho que essa é a grande, assim, dica que pode ficar para a rede de apoio para os familiares. Não deixe essa pessoa sozinha. Se você identificou na sua família, na sua rede de amigos, alguém que tem falado sobre isso, como a gente já disse aqui, que está desesperançoso da vida, que você tem percebido na fala dessa pessoa que ele está perdendo o interesse em viver, procure ajuda profissional e evite deixar essa pessoa em isolamento. E como que você orienta as famílias a fazer isso, tendo em vista aí a rotina, a corrida de todo mundo sai para trabalhar, para estudar, e qual é a dica que você dá para a mobilização da família para não deixar sozinho? Aí vai muito da rotina mesmo de cada família, né? Por exemplo, às vezes um casal, a gente tem uma mulher que não está trabalhando e está em casa mais depressiva. Você, às vezes, precisa de um apoio de um outro parente, de um suporte de uma mãe, de um tio, de um irmão, de um primo, alguém que tenha disponibilidade para estar ali perto, para passar o dia ali enquanto você está fora trabalhando. Se a gente pensa num adolescente, a gente às vezes vai precisar contar com uma avó em casa para poder, né, estar ali num apoio para esse adolescente, deixar ele na casa de uma avó, de um tio, de uma tia. Aí tem que ver a estrutura dessa família, a nível de organização familiar. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou, né? Cada caso é um caso. Não tem receita de bolo. Por isso que a gente precisa procurar apoio profissional e deixar o profissional te indicar o que é melhor para ser feito aí e recomendar, né? Exatamente. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Acho que esse é o pior, assim, ao meu ver, né? Um dos piores motivos, né? Um dos piores motivos de combater a depressão é isso. Que não tem um formato. Verdade. Ela é análise única, individual.
Compartilha com a gente, Aline, um caso clínico seu que tenha te marcado dentro dessa questão da depressão, que tenha sido um caso marcante para você, que você conseguiu uma boa, teve sucesso no tratamento. Compartilha com a gente um caso desse clínico seu. Então, são tantos casos, né? Deixa eu pensar aqui. Pensa num cabeludo. Cabeludo não é assim, né? Cabeludo. Que isso, Tony. Os casos que me marcam mais, por exemplo, são às vezes os pacientes que precisam de uma internação num hospital psiquiátrico. Esses casos me marcam um pouquinho mais, precisam de uma intervenção maior, porque precisam de um suporte maior, né? Assim, constante, né? Um paciente que sofre uma internação psiquiátrica, por exemplo, por conta de uma depressão mais grave, ele tem um suporte no hospital psiquiátrico constante, né? Tem ali sempre um médico, um enfermeiro, uma equipe técnica o tempo inteiro assistindo esse paciente, diferente dele uma vez no meu consultório e mensalmente uma vez na psiquiatra, completamente diferente. Então, normalmente esses casos são os que me marcam um pouquinho mais. Você já teve perda de algum paciente? Não. Graças a Deus. Essa interação de vocês, psicólogo com psiquiatra, ela funciona bem na relação com o paciente? Porque às vezes tem um atendimento que é... Sim, funciona muito bem. Eu trabalho numa clínica com uma neuropsiquiatra e essa troca do profissional é muito melhor, funciona muito melhor, né? Você consegue conversar, você consegue falar do que você está observando da medicação, do efeito da medicação naquele paciente. Eu consigo ter essa troca com ela. E aí ela também diz o olhar dela, porque o paciente fala uma coisa para mim, fala uma coisa lá, a família que vem fala uma coisa. Então, assim, eu atendo o paciente. Ela normalmente, às vezes, vê a família também, que já é uma coisa que normalmente eu não tenho muito acesso a essa família, né? Então, acaba que essa troca favorece muito o paciente. Entendi. É quase um processo investigativo, né? Quase não, né? É um processo investigativo, né? Pra pegar os pulos do gato aí. Fazer aquele momento loucura agora ou depois? Pode fazer, fica à vontade. Vamos ser agora. É o momento loucura. Momento loucura, né? É porque, na verdade, o momento loucura é uma criação do Thiago que não estava prevista para esse episódio. Então a Aline não sabia disso. Mas tá sabendo agora, né, Aline? Se tiver algum quadro, né? Você pode falar com a gente que a gente tem um terapeuta para indicar para você. Vai lá, Thiago. Compartilha com a gente, Aline, um momento loucura que você surtou, alguma coisa que você tenha feito, engraçado ou não, um momento seu. Algo que fugiu da normalidade, não necessariamente do bom senso. Você como paciente, alguma coisa que o paciente fez, ou na sua vida pessoal. Como paciente, a gente surta sempre, né? Nossos terapeutas é que sabem. Como paciente, a gente surta sempre. É o nosso espaço ali, nosso lugar. Agora, na clínica, assim, eu acho que a gente tem que manter uma postura profissional. Até senão o teu trabalho perde um pouco da credibilidade. Na vida, sem ser só na questão da clínica. Vou ajudar, olha só. Pode ser até aquele episódio que você contou quando estávamos chegando aqui. Você... Fica à vontade ali. Então pode ser ele. A gente vive uma vida muito corrida, né? E eu moro em outro município, eu moro no município de Magé. E aí aquela pressa toda de arrumar as coisas para sair, para vir hoje pro Rio para gravar o podcast, eu passei a roupa e guardei dentro do armário de novo. Tá legal esse? Coitado do seu terapeuta. Momento loucura, gente. Os terapeutas também passam por seus momentos. É isso. É isso? É isso. Gente, a gente queria agradecer você que ficou até agora assistindo a gente, ouvindo a gente. Aline, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que tenha acrescentado aí, tenha somado conhecimento. Com certeza, você somou na nossa vida, de quem tá ouvindo, na vida do Thiago, de quem vai ouvir daqui a alguns anos, né?
E é isso, gente. Obrigado. Esse foi o Internamente Podcast. Eu sou o Tony. Eu sou o Thiago. E eu espero você no próximo episódio. Novos episódios. Hoje foi a Aline Carvalho. Ela vai voltar, tá? Não sei quando, mas ela vai voltar. Compartilhe o podcast com seus amigos. Deixe sugestão de tema que você gostaria de que a gente abordasse aqui, ou profissional que pudéssemos trazer. Alguma questão que você pensou durante esse podcast, quiser comentar aí embaixo, deixa aí que a gente vai pegar, tentar responder. Comenta o insight, né? Que você teve aí ao alguma longo coisa. do podcast. Ou um momento loucura, né? Vai ser um momento loucura. Momento loucura que a gente tá aqui pra ouvir e rir também. Se for um momento loucura, que seja bom pra dar risada. É verdade. Então, momento loucura. Obrigado. Deixar agora ela fazer as considerações. Por favor. Né? Por favor. Gente, dentro de tudo que a gente já falou aqui, para você que tá em casa assistindo a gente, se você se encaixou no quadro, se você se viu ou se você viu alguém, procure ajuda profissional. Depressão tem tratamento e tem remissão de sintoma, tem cura, e você volta a viver uma vida dentro daquilo que era normalidade para você. Então procure ajuda, né? Não fique aí em sofrimento sem procurar ajuda. E vocês, meninos, muito obrigada pelo convite de novo. Só volto se tiver a janta. Vai ter janta. Muito obrigado. Siga a Aline no Instagram. Em alguma parte do vídeo aí vai aparecer o Instagram dela. Ou na legenda do vídeo também a gente pode colocar. Siga o Tony no Instagram. Se precisar de profissional, a Aline é uma profissional competente, Thiago também. Eu ainda não, mas a gente vai conversar depois sobre isso. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.